Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. É no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, o 2 e o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Sabemos que Jesus, ele estava no princípio com Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio da criação com Deus, porque por ele foi feita todas as coisas. E sem Jesus nada do que foi feito se havia. Mas pela redenção de Cristo Jesus, Deus criou tudo. No Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 10, melhor dizendo, o versículo 30, Jesus vai nos falar: eu e o Pai, nós somos um. E Jesus nos fala: tudo que pedirem em meu nome, cremos, nós receberemos. Então, sabemos que Jesus tem uma grande autoridade dada pelo nosso Senhor Jeová. E Jesus, ele cria tudo. Cria as aves dos céus, os répteis, os quadrúpedes, as bestas feras do campo, os animais marinhos e as aves do céu. Então Deus cria tudo e no sexto dia ele resolve criar o homem à nossa imagem e semelhança. E ele diz: fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. E Jesus colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden. E certa vez Eva estava passeando no meio do jardim. E ela começou a olhar aquela fruta parecia desejar, parecia apetitosa, melhor dizendo. E ela começou a paquerar aquela fruta. E a serpente, a mais astuta dos animais, a mais sagaz, disse: essa fruta não é boa para se comer, parece? E Eva fala: Deus ordenou para que eu não comesse, porque no dia que comer, certamente morrerá. Eis. E a serpente enganou Eva, falou assim: certamente você não morrerás, mas você passará a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E nessa parte, Satanás ele não estava errando, falando que Adão e Eva conheceriam o bem e o mal, porque eles só conheciam o bem, eles não conheciam o mal, eles não conheciam o lado das trevas. Então, a partir daquele momento, Eva comeu daquele fruto e dá um pedaço para o seu esposo Adão. E Adão come. E o Espírito Santo que estava na vida deles vai embora da vida deles. É o Espírito que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então sabemos que a partir deste momento Adão e Eva estavam destituídos da glória de Deus. E certa vez Deus estava passeando à tarde ali no jardim do Éden, porque a Bíblia fala que toda tarde, de tardezinha, o Senhor ia ver Adão e Eva. E Adão se esconde de Deus. E o Senhor fala: Adão, onde tu estás?
E Adão escondeu. Ele disse: estou aqui. Por acaso comeste da fruta que eu ordenei para que eu não comesse? E Adão fala: a mulher que tu me deste por esposa fez com que eu comesse. Meu irmão, quando nós queremos estar desviando da presença de Deus, quando nós queremos desviar da presença de Deus, nós botamos a culpa no pastor, nós botamos a culpa na irmã do círculo de oração, nós botamos a culpa nos jovens, no líder de varão, na líder de senhora. Quando nós queremos sair da presença de Deus, mas nós não reconhecemos que fomos nós que erramos. Às vezes nós queremos olhar para o defeito do irmão, mas nós não olhamos para o nosso erro. Adão, se ele tivesse admitido, falar: Senhor, eu pequei mesmo contra Deus, ninguém foi culpado não, foi eu que pequei. Talvez a história poderia ter sido outra, ele tivesse pedido perdão. Mas Adão deixou a arrogância, a soberba entrar no seu coração e disse: a mulher que tu me deste por esposa fez com que eu comesse deste fruto. E Deus fala para a mulher: mulher, por causa disso, Deus fala para Adão: do seu suor comerás. E o seu sustento é para sustentar a sua esposa. E Deus fala para Eva: multiplicarei a dor da sua conceição, ou seja, a dor de parto. E a partir daquele momento, Deus fala para a serpente: maldita és tu, serpente. Tu ferirás o calcanhar da mulher, e da semente da mulher surgirá um que esmagará sua cabeça. E dessa semente da mulher que surgirá um que esmagaria a cabeça da serpente. É igual eu falei lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 de João: o Verbo se habitou entre nós e o Verbo se fez carne. Então sabemos que Jesus, ele é profetizado há muitos anos. O primeiro que profetizou a vinda do Cristo foi Deus. Deus falou: da semente da mulher surgirá um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás, que é Jesus. Aí depois a primeira pessoa ser humano que profetizou a vinda do Cristo foi Moisés. Aí muitos profetas profetizam, Isaías profetiza a vinda do Cristo. Muitas pessoas profetizam a vinda do Cristo. Mas o primeiro mesmo, depois de Deus, que profetizou a vinda do Messias foi Moisés. Porque quando Filipe vai chamar Natanael para encontro do Mestre, nós falamos: achamos o Cristo a quem Moisés profetizou da lei. Eu acredito que Moisés foi o primeiro profeta. Pelo menos que a Bíblia relata, o primeiro profeta foi Moisés. Então Moisés foi o primeiro que profetizou a vinda de Cristo. E certa vez o anjo Gabriel aparece para Maria e fala: Maria, a paz seja convosco. Salve agraciada. Você terá à luz um varão e colocarás o nome de Jesus. E Maria: como pode? Eu não conheci homem algum, como é que eu posso ter filhos? E o anjo fala:
a virtude do Senhor te cobrirá, e você dará à luz a Jesus, que é ao Filho de Deus, que é Emmanuel, que é Deus conosco. E Jesus, ele nasce ali na manjedoura. Eu vou resumir para os irmãos entenderem. E quando Jesus nasceu, até com 12 anos que Jesus tinha, a Bíblia não fala mais sobre a história de Jesus. Só quando ele nasce, e depois de 12 anos, quando Jesus completa 12 anos, que os seus pais é procurar Jesus, e Jesus estava no templo. E depois disso fica mais 18 anos sem falar de Jesus, a Bíblia Sagrada, porque Jesus estava se preparando. E Jesus, ali no Rio Jordão, ele foi para ser batizado por João. E João falou assim: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem para que eu te batize. E naqueles dias ali, Jesus tinha 30 anos. E João batiza Jesus. Então vai começar. João prepara o caminho de Jesus, vai começar o ministério de Jesus. E Jesus, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ele ser preparado para vencer as artimanhas de Satanás. E Jesus jejuma 40 dias e 40 noites. E ele vence as 3 tentações que Satanás se opôs sobre ele. Então, Jesus estava com a vida espiritual muito bem qualificada. Então, Jesus, ali em Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho. E através dele ter transformado a água em vinho, principiou-se os seus sinais ali em Caná da Galileia. E o povo começava a falar, começava a alegrar, diz: hoje vimos tal prodígio. Um homem ali na Galileia, um profeta, transformou água em vinho. E Jesus começou os seus sinais, de fazer sinais de prodígio. Jesus, ele purificava leprosos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus ressuscitava mortos. Então assim foi se espalhando a fama de Jesus por toda a Galileia e por toda Israel. E muitos iam até Jesus para receber cura, muitos iam até Jesus para receber milagre, muitos iam até Jesus para ser libertos de possessões demoníacas, o filho ou a filha. E muitos iam até Jesus para alimentar de pães e peixes, e muitos iam para ouvir a palavra mesmo, as palavras sábias de Jesus, mas muitos já iam para escarnecer de Jesus e falar que ele não era o Cristo, que foi o caso dos fariseus. Os fariseus, o povo não estava seguindo mais os fariseus, então os fariseus encheu de inveja e arquiteta um plano para matar Jesus. Jesus com 33 anos. E eles arquitetam um plano para matar Jesus e diz: não podemos matar Jesus antes da Páscoa. No dia da Páscoa, como eles dizem, nós temos que matar antes da Páscoa, porque por causa do alvoroço das pessoas, e as pessoas vai pegar mal aos olhos das pessoas. Então sabemos que Jesus é entregue ali por Judas ali no Sinédrio, que a qual Judas em Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, enquanto isso, nesse momento Pedro já tinha negado, Jesus ali no Getsemane, suando gotas de sangue,
Não, melhor dizendo, Pedro ainda não tinha negado não, me perdoa, meu irmão. Mas naquele momento, Jesus, ele suando gotas de sangue, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele procura os seus discípulos dormindo. E ele fala: não podeis vigiar nem mesmo hora. Os discípulos abandonam Jesus a hora que ele mais precisa, que é Pedro, Tiago e João, que a qual não orou porque Jesus pediu para ajudar eles. Então Jesus ficou angustiado, ficou triste. Se é bem que Jesus sabia que os discípulos iam ficar dormindo, porque Jesus é onisciente, ele sabia do plano da sua redenção. E Jesus ali termina de orar ali no Getsemane e diz: lá vem o traidor. E lá veio o traidor para entregar Jesus para o Sinédrio. E ele fala: aquele que vocês vê eu beijar no seu rosto, esse eu prendei. E Judas beijou no rosto de Jesus. E Pedro, tão enfurecido com Judas, com o povo do Sinédrio ali, ele arranca a espada da bainha e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus fala: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E foi o caso de Pedro, que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Por isso que nós não devemos lutar com armas de fogo, nem com armas com faca, porque aquele que fere com ferro será ferido. E Jesus é entregue. Aí Jesus pega a orelha do soldado Malco e coloca no lugar. E o soldado é curado da sua orelha. Então Jesus, ele é entregue ali para o Sinédrio. Jesus é levado até Pilatos, para Pilatos julgar a causa dele. Jesus fica calado. E Pilatos fala: eu não posso julgar a causa deste homem porque eu não sou judeu. Leve para Herodes. E Herodes vai até Jesus até Herodes. E Herodes fala muitas perguntas, fala: se tu és o filho de Deus, faça um milagre que eu acreditarei. E Jesus fica calado na presença de Herodes. Então eles levam Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos fala: tu és o filho de Deus. E Jesus fala: tu o diz. E Pilatos fala: sabe que eu tenho poder de te prender. E Jesus fala: você não tem poder sobre mim, porque o que ele é concedido é por permissão do Pai. Porque se eu quisesse, eu rogava uma milícia de anjos para não deixar eu morrer. Mas Jesus, isso teria que acontecer para acontecer o plano da salvação. Satanás, ele achou que Jesus ia falhar no seu plano da sua salvação, mas Jesus não falhou em momento algum. E Herodes, vendo um preso chamado Barrabás e Jesus. E Herodes, temos uma tradição, um costume aqui em Israel, que todas as vezes que é Páscoa, perto da Páscoa, soltamos um preso. E ele perguntou: quem que vocês querem que eu solte? Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, ou Barrabás? E a multidão gritava: Barrabás. E aquele mesmo povo que estava gritando Barrabás, eles estavam sendo pagos pelos escribas, para eles gritar Barrabás através de dinheiro. Aquele mesmo povo que estava ali nas ruas de Jerusalém, falando Hosana, Hosana nas alturas,
é os mesmos que crucificaram Jesus. E Jesus, indo no caminho do Gólgota, no meio do caminho, ele não estava dando conta mais de carregar a cruz. Então veio um homem, Simão Cireneu, e ajuda ele a carregar a cruz. O soldado põe ele para carregar a cruz. E esse Simão Cireneu, que me ajuda, eu e você, a carregar a cruz, é o Espírito Santo. É o mesmo que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. E Jesus chega ali no Gólgota. E a Bíblia, alguns estudos falam que eles prendem com um prego por detrás dos pés de Jesus, onde que tem a divisa do tendão e dos ossos, porque os ossos de Jesus não podiam ser esmagados. Eles pegam e fincam os pés de Jesus junto na cruz. E eles pegam, crucificam Jesus, colocam uns cravos, acredito que seja desse tamanho, de metal, alguns estudos falam que é de metal, e crava nas mãos de Jesus, Jesus sendo crucificado. E Jesus fala, até aí Jesus fica calado. E um dos malfeitores que estava ali na cruz à esquerda disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te e salva nós também. E aquele ladrão que estava à direita disse: este homem é o Filho de Deus, sim. Nós estamos aqui porque nós matamos, nós roubamos, nós prostituímos. Mas esse homem, ele é santo de Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos o nosso castigo. E aquele ladrão da direita fala: Pai, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a partir daquele momento, meu irmão, o véu do templo se rasga de cima a baixo, em duas partes, que fazia separação entre a lei e a graça. A lei foi abolida, foi concluída por Cristo, mas a graça foi dada por intermédio de Jesus. E Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E a partir daquele momento o Espírito de Jesus foi entregue nas mãos de Deus. E Jesus morre. E no terceiro dia, num domingo, as três Maria vai até o encontro de Jesus. E o anjo do Senhor fala: por quem você procura? Levaram meu Senhor, não sei onde colocaram. E o anjo fala: você procura alguém vivo entre os mortos. E Jesus aparece para Maria. Aí depois aparece para as mulheres. E os discípulos não estão acreditando. Depois ele aparece para os seus discípulos, mas ele ainda não tinha aparecido para Tomé. E Tomé fala: se eu não ver ele, eu não acredito. Se eu não tocar nos seus cravos, eu não acredito. E Jesus aparece para Tomé e disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. E Jesus ali com os seus discípulos, ele fala: vai, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Pregai primeiro para as ovelhas perdidas de Jerusalém, depois vocês vão por todos os confins da terra. E assim começou
os discípulos a pregar o Evangelho. Esse Jesus que é a qual morreu na cruz, meu irmão, eu quero te oferecer, que é a qual em João 3, capítulo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que julgasse o mundo. E o versículo 18, aquele que creu no Filho unigênito de Deus não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Eu quero te fazer um convite para você aceitar a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que os doentes necessitam de médico e não são. Quando você está doente, você lembra de Cristo. Quando você está em tudo mal, de tudo mal, quando está em tudo mal na sua vida, quando você não passa numa faculdade, quando você tem vontade de ter um carro do ano, quando você tem vontade de arrumar uma companheira ou um companheiro, vice-versa, aí você lembra de procurar Jesus. Quando você está aflito, quando você pede um ente querido que morreu em Cristo, você procura a Cristo, porque certamente se você acreditar, se você procurar a Cristo, você vai ver esse ente querido seu nas nossas celestiais quando você partiu na ressurreição do justo. Então, meu irmão, volta para a presença de Deus. Não deixa para amanhã, porque amanhã não te pertence. Às vezes Deus fica tocando no seu coração para você ir para os cultos. E é o próprio Jesus batendo na porta do seu coração, querendo fazer morada. Mas você não deixa. Deixa Jesus fazer morada. Eu fumei quase 16 anos. Já vai fazer 13 anos que eu larguei do cigarro. E Jesus é bom, me libertou. E Jesus vai te libertar dessa droga, dessa bebida, desse cigarro, desse adultério, dessa prostituição, desse crime. Você que mata, você que rouba, você que prostitui, você que é soberbo, orgulhoso, você que não ama o seu próximo. Vai para a presença de Deus que você vai aprender a amar o seu próximo e vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. E o Verbo se fez carne e habitou sobre nós, para me dar direito a mim e a você ter direito da salvação. A Bíblia nos fala em Apocalipse que nas nações celestiais da Nova Jerusalém não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter tristeza, não vai ter aflição. A Bíblia fala que não vai ter luz lá no céu, luz da lua e do sol, porque a luz do Cordeiro de Deus iluminará toda a cidade. Os muros são de jaspe, as ruas de ouro e de cristal. Meu irmão, você está perdendo porque você não volta para a presença de Deus. Se você não voltar ao seu lugar, vai ser na perdição eterna. Volta agora, meu irmão. Eu aconselho você. Se você não tem força, peça para Jesus para entrar no seu coração. Comece a frequentar os cultos. Que Jesus ele vai te transformar e te libertar. Porque o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. E Jesus quer habitar sobre você. Não me essas palavras, não, Senhor Jesus.